Vou te mostrar 3 ideias lindas feitas com concreto. Se você não me conhece, sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vinda ao canal. Usei esses potes de plástico como molde. E essa pluminha faz toda a diferença. Mas vamos iniciar, vamos desde o princípio. Você usa uma medida de cimento, usei esse pote de plástico como medida. Uma medida de argamassa e uma medida de areia fina. É importante peneirar todos os materiais. Veja que a areia tem bastante grãozinhos e até folhas que podem prejudicar nossa massa de concreto. E eu estou falando em concreto, por isso precisamos usar pedrinhas. E o pulo do gato é essa pluminha. Ela é uma fibra de vidro que não deixa seu vaso ou peça de concreto rachar de jeito nenhum. Outra dica legal é acrescentar uma colher de detergente em 1 litro de água, para assim a massa ficar mais fluida e vamos usar então menos água para fazer essa massa. Então misture, misture bem. A massa não pode ficar muito mole, pois senão fica arenosa, com muito buraquinho, né? E não fica legal. E é como uma massa de bolo. Misture bem, quanto mais você misturar, melhor. Feito isso, deixe descansar aí por uns 10 minutos, enquanto você vai untar com óleo de cozinha todos os moldes. Então, a parte externa do molde interno, a parte interna, né, desse pote de plástico que será meu molde externo. Também preparei a alça para o peso de porta, que eu fiz com corda de sisal. Aí passo um arame para ficar mais firme. Então enrola, 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 enrola o arame. E é importante juntar as pontas e amarrar com arame também. É esse arame que vai ajudar a fixar na massa de cimento. Perfeito, né? Agora então vamos preencher nossos moldes. Contramolde cheio de pedra para fazer peso. Ah, mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Observe que eu coloco pequenas porções desta massa de concreto dentro do molde e aí já dou batidinhas para retirar as bolhas de ar. Coloco mais uma porção e mais atrito para retirar as bolhas de ar. Vejo também até que ponto, né, devo encaixar o contramolde. É importante medir tudo para dar certo no final. Eu coloco massa até aproximadamente a metade desse vaso, né, desse pote que eu usei como molde. Só um pouquinho acima da metade. E aí vai, centralizo o contramolde e vou encaixando com cuidado. É importante deixar pelo menos 1 centímetro na borda superior para facilitar o desmolde depois, tá? Então a massa não vai até o final. Aí vamos fazer o peso de porta, mesmo jeito, pouquinho de massa, faço atrito para retirar as bolhas de ar e assim vou acrescentando a massa, deixando também aí aproximadamente 1 centímetro de borda. E encaixo a alça feita com corda de sisal, bem centralizada. E como essa massa é bem consistente, observe que ela fica certinha aí no meio. Se você não tem um pote de plástico quadrado para usar de molde, pode fazer essa ideia utilizando um pote redondo. Então, coloque a massa no pote, dê batidinhas
Eu costumo passar um pincel com água, pincel molhado, para deixar a superfície bem lisinha. E aí é só encaixar a alça com corda de sisal, deixá-la firme, e aí deixe essas peças no molde por uns 3 a 5 dias. Quanto mais tempo deixar, melhor. E coloque água na superfície para não, né, ressecar demais, se aí na sua cidade o clima está quente ou está muito seco. É importante deixar sempre úmida essa superfície. Então, depois de 5 dias, retirei as peças do molde. E observe como ficaram lisinhas, né? Se houver dificuldade, é só colocar água quente que desenforma facilmente. Agora vamos fazer uma outra peça utilizando esse pote de vidro que vem com conserva, tipo azeitona. Aí eu colei a tampa invertida, né? E com cola quente vou fixar esse vidro aí nessa base, nessa bacinha tipo bowl. É importante usar uma bacia bem redonda, encaixe, né, bem centralizado e coloque a massa de cimento aí em volta. Para essa ideia, não precisa acrescentar pedras. Você pode fazer só a massa de cimento e areia. Acrescente com cuidado em toda a volta. Sempre batidinhas para retirar as bolhas de ar. E assim deixo no molde por 3 a 5 dias. E agora é hora de retirar do molde se a trufa minha gatinha deixar. Ela tá sempre em volta querendo ajudar. Joguei um pouco de água quente para facilitar o desmonte. E aí facilmente você consegue tirar o molde. Beleza, né? Agora é só aguardar secar completamente para fazer a pintura. Para a pintura, usei essa tinta Stone Make, que é uma tinta que possibilita um efeito pedra. Então, você pode juntar aí 2 a 3 cores, mas a tinta não se mistura. Você coloca no recipiente e vai aplicando assim com um pincel ou com uma esponjinha, fica a seu critério. Aí usei o cinza e o preto e veja que efeito legal. Então é uma tinta nova, eu nunca tinha usado nas minhas peças, mas gostei do resultado. Você pode aguardar secar e vir retocando nos lugares onde, né, você acha que ficou com pouco efeito de pedra. Depois que secou completamente, colei fita adesiva aí na borda para fazer um detalhe dourado. Eu usei uma tinta metálica dourada. Importante dar 2 voltas dessa fita adesiva para, né, ficar no acabamento perfeito e não estragar a pintura que já está. Eu retiro a fita adesiva. Eu sempre gosto de guardar essa fita para outras artes, porque ela ainda continua colando, então dá para reaproveitar em outras peças. Nesse peso de porta, eu usei a mesma tinta Stone Make, só que agora com tons de marrom e bege.
e apliquei com uma esponja. Então, para você ver que pode aplicar com o pincel ou com uma esponjinha. E a trufa tá aí, só fiscalizando o meu trabalho. Pintei essa parte superior com uma tinta acrílica marrom. E nessa outra peça, que é um porta-velas, eu pintei com a tinta chalk, porque é uma tinta que adere em qualquer superfície. E aí nós temos a parte de metal, nós temos vidro e a parte de cimento. Então, tem que ser uma tinta que vai aderir em qualquer superfície. Vou deixar o link desses materiais, tudo aqui na descrição do vídeo. Pintei essa peça toda com a tinta, a cor amarelo ocre. Depois, com a tinta branca, fiz uns detalhes imitando uma pátina nessa parte de baixo, né, na parte do vidro. Aí é só uma sugestão de pintura, tá? Você pode pintar como você quiser. E essa parte do metal também de branco. Observe que a borda eu pintei de branco e fiz as pintinhas brancas também. Usei a tinta metálica dourada para fazer um detalhe. Pintei também um detalhe nesse peso de porta, com a tinta metálica dourada. E nessa alça do peso de porta, eu fiz uma laçada com nó escondido. Então, eu dobro o fio de sisal, usei o fio de sisal aí, eu dobro uma ponta e aí enrolo o fio em volta, deixando essa laçada aí na base, ó. Eu procuro dar essas voltas bem apertadinha, para fazer um bom acabamento nessa peça. São peças que você pode fazer para vender. Passei a ponta do fio naquela laçada que eu deixei na base. Aí eu puxo essa parte de cima para esconder a ponta do fio. Por isso que a gente chama de nó escondido, porque fica as pontas escondidas. E para não deixar esse cogumelo com uma cor assim chapada, também usei a tinta Stone Maker. Aí eu coloquei a branca, a cinza e uma tonalidade de marrom. Apliquei na peça com pincel. Mas poderia ter deixado como estava, também estava legal, né? E lá vem o fiscal do meu trabalho.
A trufa tá sempre aí fiscalizando tudo que eu faço. Merecimento é o cimento da realização. É por isso que, quando nutrimos a determinação, cultivamos valores sólidos e persistimos com gratidão, nossas conquistas se erguem com firmeza sobre essa base, tornando-se mais significativas e duradouras. Já estão todas as peças finalizadas. Eu apliquei resina acrílica à base de água em todas essas peças de cimento e na base eu colei emborrachado EVA. Me perdoe por não mostrar essa parte, eu esqueci de filmar, mas é muito importante colar o emborrachado EVA para o peso de porta não ficar escorregando e para essas outras peças não arranhar o móvel, né, que você vai colocá-la sobre um móvel. Então é importante que tenha uma base, né, de emborrachado EVA. E aí, qual peça você mais gostou? Comente aí. E se você faria diferente a pintura. Gostou deste efeito da tinta Stone Make? Eu gostei, achei bem interessante. Mas faça o seu comentário, sua opinião. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com amigos nas mídias sociais, ajude a divulgar este trabalho. E assista também ao meu último vídeo, ficou incrível. E muito obrigada por ficar comigo até o final.